Viva a vida! Viva intensamente. Basta acreditar. Afinal de contas, por trás de cada máscara tem um sorriso e um potencial incrível de transformação. O Alibem acredita. Acredite você também. Participe da promoção Juntos pela Economia Local da Sicredi União RS. A cada R$50 gastos em empresas participantes, além de cooperar com os produtores da sua região, você ganha um número da sorte para participar e concorrer a mais de R$1.300.000 em prêmios. Ficou interessado? Acesse juntospelaeconomialocal.com.br e aproveite. Muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Empreendedor. E hoje estamos recebendo aqui a Kelly Rakomater. Vamos estar falando hoje sobre desenvolvimento a partir do conhecimento e valorização da história. Os alemães russos no Brasil, isso mesmo. Então hoje vamos ter aqui um tema muito bacana e vamos viajar, falar um pouco também sobre a Alemanha, sobre planos que podem vir, projetos que podem vir aqui para o Brasil. Isso tudo e muito mais a partir de agora aqui no programa Bate-Papo Empreendedor. Começando mais um programa Bate-Papo Empreendedor aqui nesse super estúdio do Portal Plural. E hoje recebemos aqui uma convidada que veio aqui compartilhar conosco muito conhecimento, muita informação, que é a Kelly Rakomater. Ela veio aqui, então, conversar conosco um pouco sobre essa questão que é o desenvolvimento a partir do conhecimento e valorização da história. Os alemães russos no Brasil. Esses que há muitos anos já vieram aqui para nossa região, colonizar aqui, trouxeram já muitas riquezas e a Kelly veio aqui trazer algumas informações de novos projetos, novas possibilidades que a nossa região pode estar ingressando com esse trabalho que está desenvolvendo. Mas antes de passar para ela, eu quero pedir para você que está em casa, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de extrema qualidade. Inclusive, ela já me adiantou aqui que hoje vamos ter um pessoal da Alemanha acompanhando, o pessoal da Rússia também, que vai estar acompanhando hoje o programa, para poder também participar e entender um pouco mais dessa história que ela veio contar para nós aqui. E eu vou dar uma boa noite para o nosso amigo João dos Santos. Muito bem. Boa noite, Rodrigo. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Empreendedor. E hoje vou começar o programa com duas palavras de ordem: honestidade e humildade. Isto mesmo, porque no decorrer da vida tem histórias que se repetem, e toda vez que esta história se repetir, preste atenção, pois há uma lição de vida neste momento. Pensando nisto, pensando em história, pensando em lições de vida, gostaria de saber quem é a nossa convidada hoje, a Kelly Rakomater. Então, boa noite João, boa noite Rodrigo, boa noite a todos que estão nos ouvindo, um especial boa noite aos alemães russos do Brasil. E agora, se me permite, eu vou falar em alemão, então, para aqueles que estão nos ouvindo fora do Brasil. Ich möchte auch ganz herzlich alle Russlanddeutsche weltweit begrüßen und sagen, dass es eine Ehre ist, hier sein dürfen und von unserer Geschichte ein bisschen mehr erzählen. Que legal, Kelly. Muito bom. Você sabe que é interessante de ver uma pessoa que fala fluente e que consegue se expressar bem em outra língua, mas a Kelly, antes eu já comecei com a pergunta quem é Kelly, né? Como que surgiu e chegou esta Kelly que fala tão bem o idioma do alemão? Muito bem, então, meu nome é Kelly Rakomater, sou nascida, criada aqui em Santa Rosa, no interior de Santa Rosa, sou ali da linha 15 de novembro. Toda a minha família sempre viveu ali e sempre fui apaixonada pela minha história, pela história da minha família, pela história da nossa região. Isso me acompanhou assim, desde os meus 12, 13 anos de idade, quando comecei a ter mais consciência de quem que eu era, da onde que eu vim, enfim, como que a história influenciava a minha vida e a vida das pessoas que me cercavam, né, dos amigos, enfim, porque toda a localidade ali era de alemães russos, a gente falava alemão, inclusive o alemão era, né, o idioma mãe, foi meu idioma mãe, é meu idioma mãe, né, aprendi português quando entrei na escola, e então, assim, sempre foi muito importante a cultura, o idioma sempre foi muito forte, muito presente na vida
não só da minha família, mas das famílias ali que nós convivíamos. E, bom, quem é a Kelly, então, como que cheguei até aqui? Eu fui fazer faculdade, fui para a Universidade de Santa Maria. Antes disso, já estudei aqui em Santa Rosa, onde eu tive contato mais com a língua alemã, onde eu pude já me aprofundar um pouco mais, né? Na Escola da Paz, ali tive oportunidade, um ótimo professor, que também sempre foi um incentivador, né, para que eu continuasse me aprimorando dentro da língua, né, dentro do alemão. E depois fui para a Universidade de Santa Maria, tive uma ótima formação lá, uma excelente experiência também para a vida, né? Não foi fácil, digo para vocês que não foi fácil, porque sofri de uma certa forma, assim, hoje diríamos bullying, né? Mas eu não entendia isso assim, porque sempre lidei muito bem, sempre fui muito consciente de quem eu era, da onde que eu vim, tive sempre muito orgulho de quem eu era. Então, mas era muito comum, eu via alemã lá de Santa Rosa, né? Então, assim, mas eu sempre tive muito orgulho de poder falar 2 idiomas, de saber quem eu era, e isso nunca foi problema para mim, né? Sempre consegui lidar muito bem com isso, assim, tanto que não me atrapalhou em nada, né, nos meus estudos. Depois saí da faculdade, fui fazer estágio, trabalhei, e aí depois eu tive a oportunidade, logo depois de me formar, não foi muito tempo, tive a oportunidade de ir para a Alemanha, no primeiro momento, fazer um estágio era num centro de formação voltado para a área leiteira, né, dentro da produção. O lema era da pastagem ao copo, então eles tinham toda a produção, toda a cadeia, né, ali, desde a pesquisa de pastagem até a industrialização do leite. Tive um aprendizado enorme, fiz vários contatos, muitos amigos que tenho até hoje, e os alemães são pessoas assim que prezam muito a amizade. Depois que você conquista a amizade deles, por muito tempo, né? Então, assim, eles são muito verdadeiros nesse aspecto, assim, muito profundos, e eu prezo isso muito também. Não tive nenhuma dificuldade de adaptação lá. Sempre tentei me colocar como alemã, realmente, lá onde eu estava. E aí depois voltei para cá, trabalhei como coordenadora de projetos na Secretaria da Agricultura. Kelly, antes de você continuar aqui, eu vou abrir um parênteses aqui na sua apresentação. Como é que você disse assim, eu saí da linha 15, a gente sabe que nossa cidade, a nossa região aqui são povoados pequenos, né? Sim. E daí você foi para Santa Maria, já foi um centro um pouquinho maior, já mudou um pouquinho. Em alguns momentos você disse que quiseram fazer um bullying contigo, mas você tirou de letra, né? Porque quem tem personalidade não esquenta a cabeça com isso, né? Sim, sim. E o grande salto aí da linha 15 Santa Maria para lá na Alemanha. Aí sim, foi assim, qual eram as tuas angústias, as tuas ambições, assim, eu vou sair, o que eu vou encontrar lá? Você já sabia o que ia encontrar? O que você sentia, assim, era só coragem mesmo? Ia na imaginação? Ou estava pronto o caminho já? Não, ia muito na coragem mesmo, foi muito na coragem. Eu imaginava uma série de coisas, mas o imaginar de histórias que eu via, né, por parentes que vinham de lá para cá, contavam, mostravam fotos, então você cria, né, uma ideia do que seja. Agora, quando você chega lá, é diferente. E eu digo para vocês assim, que no primeiro momento que eu coloquei os pés lá, eu me senti em casa. Tanto é que eu disse, agora eu estou em casa. Por exemplo, isso foi muito forte, foi muito impactante para mim, assim, poder voltar para a terra natal dos meus antepassados. Foi uma coisa muito, muito forte para mim, muito emocionante, me emociono até hoje, porque eu lembro, assim, do que eu senti de poder voltar, né, da onde eles uma vez saíram. Né? E eles até quando saíram da terra natal deles e vieram para cá, eles também vieram com sonhos, com perspectivas, né? E uma das coisas que os livros de história às vezes dizem, né, que eles passaram uma imagem para as pessoas que vieram, seus imigrantes aqui no Brasil, que era mais fácil, que estava mais organizado, né? E quando eles chegaram aqui não tinha nada, era mato para derrubar, era rua para fazer. Agora, só como ainda estamos na tua história e não na história do programa hoje, assim, mas você chegou lá numa cidade grande ou em algo tipo que nem a nossa região, Santa Rosa, assim, cidades menores? A primeira vez que eu fui, não, a cidade é Kempten, ela é bem no sul da Alemanha, na região do Allgäu. É uma cidade, digamos assim, do tamanho de Santa Rosa.
Então, só com uma estrutura melhor, né? Mas assim, em população, em tamanho, mais ou menos dá para comparar com Santa Rosa. Então, fui muito bem recebida lá. Eu acho que isso também fez uma grande diferença. Assim, eu não senti em nenhum momento aquela questão, porque é brasileira, porque eu acho que isso tem muito mais a ver da maneira como a gente se coloca. Quando você está num país estrangeiro, que não é o teu, você tem que se adaptar àquela realidade que você está. Aí eu acho que não tem problema para estrangeiro, né? O problema está, daqui a pouco, de você querer impor o seu jeito de ser, porque o meu país é assim, eu chego lá e eu quero impor o meu jeito de ser para eles. E aí não funciona, aí você vai entrar em conflito em algum momento. Então, assim, para mim foi muito tranquilo, assim. Eu sempre me coloquei como alemã, tentei sempre fazer o máximo possível para não parecer estrangeira, para que realmente eu conseguisse ter uma vida normal como alemã. Então, eu nunca senti nenhum tipo assim de preconceito, porque é brasileira, enfim, não. Sempre fui muito bem recebida, realmente. Tanto é que, olha, isso foi em 2003. Eu estive visitando o meu ex-chefe, a esposa dele, agora, na última viagem. Estive na casa dele, então a gente criou um elo muito forte, assim, de amizade, realmente, a partir daquele trabalho lá. Né? E se você fosse passar uma dica para alguém que tem vontade, eu sei que você já passou umas quantas ali, né? Saber falar a língua, saber se comportar de acordo com as regras do outro país. Mas para pessoas que têm sonhos, o que dica você daria, como a Kelly daria para outra pessoa para conseguir fazer isso também, Kelly? A primeira coisa, não espere que alguém faça por você. Legal, muito bonito isso. Faça você por você mesmo. Porque eu vejo que hoje muitas pessoas esperam as coisas muito prontas, sabe? Eu tenho vontade de ir, mas aí eles esperam cair um emprego do céu. Eles esperam que alguém venha e diga, vou te mandar para lá, você vai ter isso, isso e isso. Então, assim, já vou adiantar um pouquinho agora, depois que eu voltei, então, da primeira vez. Aí trabalhei como coordenadora de projetos na Prefeitura de Santa Rosa, na Secretaria de Agricultura. E aí tive vários contatos com entidades, com cooperativas, com associações, com sindicatos. Isso também me deu uma base muito grande, um conhecimento muito grande, e sou muito grata pela oportunidade que tive. Tive contato muito grande com os produtores, né, de Santa Rosa. A gente andou todo o município. Então, assim, de diferentes culturas, não só então com os alemães russos, mas de todas as etnias, né? E foi muito interessante de ver como cada um tem as suas particularidades, as suas riquezas, as suas características, e que cada um é importante, e que cada um tem o que oferecer. Então, para mim foi um aprendizado enorme esse período, me deu muita base para poder fazer também o período que eu estudei lá na Universidade de Hohenheim, no mestrado em agribusiness. Porque você vai com uma formação já de vida maior do que se você simplesmente sai da faculdade, do bacharelado, já vai para o mestrado e vai para o doutorado. Mas onde é que está a vivência? Onde é que está a experiência? A prática? O que é realmente importante estudar? O que pode trazer de benefício, não só para mim, mas para o local onde eu estou inserido, no meio onde eu estou, né? Onde eu posso ser útil com o meu conhecimento. E até na maneira de se comportar. Você, a partir do momento que você convive com a diversidade, com pessoas de vários, né, níveis, digamos assim, de conhecimento econômico, você aprende a lidar com essas diferenças e se coloca melhor. Né? Não só lidar com um grupo, mas com diferentes grupos, com diferentes experiências, com diferentes maneiras de se comportar e de ver as coisas, né? Isso é bem importante, que deu uma base muito grande, assim, para quando eu voltei para a Alemanha. Aí estudei em Stuttgart, então não era mais em Kempten, era na região de Stuttgart, ali em Hohenheim. Foi um período assim muito difícil, muito complicado, porque eu não tive bolsa, eu não fui indicada por nenhuma universidade, eu mandei um e-mail, eu sozinha, para ser aceita, né? Então, assim, eu realmente corri atrás do que eu queria fazer. E isso, assim, foi... Por isso que eu digo, assim, não esperem que alguém faça por você. Se você tem um objetivo, tem um sonho,
vá atrás. Lógico que você vai precisar de ajuda. Eu tive muita ajuda lá, quando eu pedi, mas você tem que ser proativo. Tem que dar o pontapé inicial, Exatamente. né? Não Você pode tem ficar que só esperando. mostrar proatividade, né? Não esperar que alguém faça por você o que sonhe, o que você está Ou pensando. esperar o dia perfeito para a coisa acontecer que não vai chegar, né? Não vai chegar. É isso aí, pessoal. E esse aqui é o programa número 54 do Bate-Papo Empreendedor. E o nosso objetivo é exatamente esse, é nós podermos conversar, é poder ter esse bate-papo bem descontraído e conhecer as pessoas que vêm até aqui. Porque na história que as pessoas que vêm aqui contam, com certeza você consegue tirar muitas lições, você consegue se inspirar, porque eu tenho certeza que muitos empreendedores gostariam de ir para fora do país, buscar um conhecimento diferente, buscar uma formação diferente, e muitas vezes, por algumas desculpas que se conta, ou por algumas limitações que se impõem, não busca essa oportunidade. Então é bacana a Kelly vir aqui também conversar um pouco conosco, contar um pouco dessa experiência que ela tem, essa vivência que ela teve de ir para fora, buscar esse conhecimento, e em cima disso, hoje ela poder desenvolver esse trabalho tão bacana, que já a gente vai entrar aqui e falar um pouco dos frutos que nós estamos colhendo, né? Por enquanto, nós estamos só no plantio, né, Kelly? Plantio, cultivando, daqui a pouco a gente vai começar a ver, então, quais são os frutos que a Kelly está começando já a colher com esse trabalho que ela desenvolve. Mas o legal, assim, é que quando se conta a própria história, você consegue inspirar as pessoas. E a Kelly é uma pessoa daquelas que a gente gosta de trazer no programa Bate-Papo Empreendedor, porque não é uma pessoa que só fala, ela faz. Mas, Kelly, eu gostaria de perguntar para você quem são os alemães russos que tu já citou tanto aqui e como eles se conectam na realidade com nossa região. Então vamos lá. Para começar, assim, é um povo muito especial, né? Não porque eu sou alemã russa, mas realmente pela história deles. É um povo único, é um povo muito, muito especial, com características bem únicas, né? Eles estão hoje espalhados praticamente no mundo inteiro. E eu vou voltar um pouquinho na história, então, quem são esses alemães russos, da onde que eles saíram. Então, eles saíram da Alemanha, eram de diferentes locais dentro da Alemanha, isso por volta de 1763, a convite, então, da Czarin, da Imperatriz Catarina, da Rússia, ela que era alemã, ela sabendo desse perfil, né, de trabalho, de disciplina dos alemães, decidiu abrir as portas do Império Russo e convidou, então, esses alemães para colonizarem partes da Rússia que ainda estavam desabitadas ou que precisavam ser desenvolvidas, né? Eles foram, então, para diferentes regiões a partir de 1763, mas isso durou, essa saída de alemães para a Rússia durou vários anos, e eles foram para diferentes regiões dentro da Rússia, né? Então, assim, digamos assim, dividido em 3 grandes regiões, nós poderíamos dizer, então, que uma foi, então, a região do Volga, a região do Mar Negro e a região da Volínia, né? Então, assim, digamos, dividindo em 3 áreas, mas não dividindo os grupos. Eles são o mesmo grupo, considerados alemães russos, independente da região onde eles se colocavam. A origem é a mesma, só a origem é a mesma. São subdividiram. todos chamados alemães russos hoje, né? Porque eles todos estavam no Império Russo na época. Porque você não tinha as divisões, né, que nós temos hoje de países, né? Então, naquela época, era todo o grande Império Russo e, por isso, alemães russos, né? Alemães que então foram para lá, colonizaram áreas desabitadas, desenvolveram, fizeram produzir, construíram muita coisa, desenvolveram muito onde eles estavam instalados e por isso então tiveram filhos lá. Essa outra geração, então a partir dali foram chamados de alemães russos, porque nasceram na Rússia, mas a origem era alemã, né? Tanto é que o idioma que eles mantinham, a religião, isso tudo era o que eles tinham trazido da sua terra natal, a Alemanha. Então, aí vamos dividir assim, esses grupos de diferentes regiões, né? No Mar Negro, a região do Volga, que depois então teve a República do Volga, mas são alemães russos, e a Volínia. Eu vou dividir assim, em 2 períodos, né? São os nossos alemães aqui que vieram para o Brasil, aqui para a nossa região, da região do Grande Santa Rosa, região noroeste, hoje, na época colônia Guarani, eles vieram da Volínia, né? Hoje, uma parte pertence à Ucrânia, uma parte pertence à Polônia, porque
foi subdividido, né? Imagina, isso era um grande império, então as áreas eram muito vastas. Os outros, esses outros alemães que estavam localizados nessas outras regiões, do Mar Negro, do Rio Volga, eles não saíram da Rússia no período que esses da Volínia saíram. Em que período foi esse? Eles saíram ali a partir de 1908, que foi, na verdade, todo o contexto da época ali, a situação já estava ficando muito complicada, né? Os alemães já não eram mais muito bem-vindos onde eles estavam, apesar do trabalho árduo, da disciplina, né? Eles tinham já desenvolvido muita coisa, mas aí já tinha, se eu não me engano, era o imperador Nicolai, que foi o último imperador da Rússia, do Império Russo, não via com bons olhos os alemães ali, e já começou uma perseguição, eles já sentindo isso. Como a Volínia ficava mais próxima à fronteira, ficava mais a oeste, eles tiveram a possibilidade, então, de sair. Então, saíram fugidos, né, na calada da noite, na madrugada, deixaram tudo para trás, vieram com a roupa do corpo, e assim eu poderia contar várias histórias aqui de descendentes que contavam, meu pai contou que era assim, tiveram que fazer assim, né? Teve uma história assim de uma senhora que me contou que o pai dela então era Bussi, e ela disse que ele na época tinha 18 anos quando saiu de lá, e ele contou que a mãe ainda quando ele avisou à noite, foi para a propriedade, ele trabalhava numa propriedade, os pais trabalhavam em outra propriedade, pertenciam a poloneses essas propriedades, e a própria família já também começou a incentivar eles a ir embora, porque eles notavam que eles estavam sendo perseguidos pelo Império Russo, né? Então, assim, essa história que ele contou foi muito interessante, que essa senhora contou, né, filha desse imigrante. Ela disse assim, meu pai contou que tiveram que sair de madrugada e que a mãe ainda tinha colocado uma fornada de pão, né, no forno para levar para a viagem, para ter o que comer, porque eles não sabiam nem quanto tempo ia demorar essa viagem, como iria ser essa viagem, mas não deu tempo, ficou tudo lá, né? Então, assim, tiveram que deixar realmente tudo para trás, e passou o comboio para levar, eles não tinham tempo para pensar em alguma coisa, vamos levar isso, vamos levar aquilo. Tiveram que deixar realmente tudo para trás, o que eles tinham construído até ali, e embarcar, né, nessa viagem aí de volta para a Alemanha. Os outros que ficaram lá, eles acabaram indo cada vez mais a leste, né, nessa tentativa já de fugir dessa perseguição, eles acabavam indo mais para leste e não saíram da Rússia. Aí o que aconteceu? Eu vou primeiro então falar desses alemães que ficaram, para depois voltar para a nossa história aqui. Então a nossa história dos alemães, eu vou terminar ali, eles saíram da Volínia e entraram na Alemanha, né? Agora nós vamos voltar lá para o Império Russo, e você tem toda uma situação pré-Primeira Guerra Mundial, né? Isso é 1908, 1909. Você tem toda uma situação, já depois teve a Revolução Russa, 1917, que aí tiveram os bolchevistas, né? Que foram assim realmente avassaladores, né? O regime comunista de Lenin, no primeiro momento. Aí começou realmente uma perseguição muito cruel aos alemães que acabaram ficando lá. E isso culminou, então, depois da Segunda Guerra Mundial, isso se intensificou, essa perseguição, porque aí todos os alemães eram tidos como nazistas e eram perseguidos como tais. E depois, se eu não me engano, é 41, aí você teve o regime já do Stalin, que é o comunismo, né, do Stalin, que aí sim, aí foi realmente devastador para o povo alemão que tinha ficado lá. Aí famílias inteiras foram dizimadas, vilas inteiras foram dizimadas, simplesmente porque eram alemães. Realmente assim foi uma perseguição brutal aos alemães, foi um massacre realmente. Eles contam que mais ou menos 30% dos alemães foram assassinados naquele período. Então assim, de 1 milhão de alemães que viviam lá, né? Então, assim, 300 mil, mais ou menos, pode até ser que seja mais que isso, foram mortos, né? Mulheres, crianças, os homens foram levados para campos de concentração, campos de trabalho forçado,
Então, assim, foi realmente um regime avassalador, um regime muito cruel, né, que promoveu realmente um massacre desses alemães que acabaram ficando lá e não saíram. Agora, voltando para os nossos alemães aqui, eles voltaram para a Alemanha. E o intuito não era vir para o Brasil ou ir para qualquer outro lugar. O intuito era voltar para a Alemanha, para a sua terra natal. Terra natal. Só que aí você tem imagina aquele contexto já de pré-Primeira Guerra, você tem toda uma situação de crise, né, falta de emprego, né, a questão social muito complicada. E aí foi vendido, né, essa ideia de que o Brasil, então, seria uma possibilidade, né? O Brasil, a terra que emana leite e mel, então seria a grande solução dos problemas. Então, assim também como outros optaram por ir para os Estados Unidos, Canadá. E então esse grupo que veio para o Brasil veio para a nossa região aqui, no noroeste do Rio Grande do Sul. Então, nós somos realmente uma região assim bem especial, porque eles vieram direto da Europa. Lógico, alguns vão dizer assim, mas alguns foram para Ijuí primeiro. Sim, mas mesmo assim, eles ficaram um pouco tempo e acabaram vindo para cá. Outros vieram direto da Europa para cá, direto para a colônia Guarani. Isso depende muito do período. Os que vieram primeiro acabaram se instalando em Ijuí, depois vieram para cá. Os outros ali, a partir de 1910, 1912, vieram direto. Então, assim, isso tem alguns detalhes dentro dessa história, mas, do modo geral, nós somos aqui uma colônia de, digamos assim, de primeira colonização, né? De colonização direta europeia para cá. Isso foi bem intenso de 1909 a 1914. Nesse período, os imigrantes alemães russos, eles eram mais de 60% dos imigrantes totais que vieram para cá eram alemães russos. Então, era um grande número de famílias, não só famílias, mas também, né, pessoas solteiros, enfim, com aquele grande sonho de fazer a sua vida aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Por que a nossa região aqui? Porque tanto os alemães russos, que você está trazendo agora, que aqui foi um ponto que eles vieram para a nossa região aqui. Mas tem também a questão dos poloneses também, tem muito forte também na região também, que também vieram para cá, né? Sim, E sim. qual que era o atrativo, como é que eles vieram parar justamente aqui, com toda essa extensão do Brasil, e como é que eles foram parar nesse canto aqui? Isso. Aí teve o interesse do governo brasileiro na época, que queria colonizar essa área aqui, que ainda era uma mata fechada, e que eles tinham que povoar isso aqui por a questão de conflitos com a Argentina, né, de território, realmente para guardar o território. Para povoar, eles precisavam demarcar essa área, né, e para isso eles precisavam povoar essa área. E aí você já tinha um acordo já que já vinha há muitos anos, né, com a Alemanha de imigração. Tanto é que você tem outras colônias, né, no Rio Grande do Sul, própria colônia, né, de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Santa Cruz, Lajeado, que foram colônias bem anteriores aqui e também vieram direto da Alemanha. Esses não são alemães russos, né? Esses dessas outras colônias antigas são alemães de outras áreas da Alemanha, né? Do Hunsrück, Schwarzwald, enfim, outras regiões da Alemanha, mas não eram alemães russos. Por que os alemães russos vieram para cá? Porque essa foi a abertura que o governo brasileiro deu. Não, os alemães que vierem agora para cá, no Rio Grande do Sul, vão para essa colônia Guarani. E isso já foi determinado, eles não escolheram, na verdade, né? Essa Entendi. colônia foi a opção que eles tiveram. O governo brasileiro determinou, nós precisamos colonizar aquela área lá, chamada colônia Guarani, e aí esses alemães vieram para cá. Para onde que eles vieram? Eles se localizaram à margem direita do rio Comandaí. A margem esquerda, os poloneses já estavam lá, né? Guarani das Missões, Dogonski é polonês, né? Isso aí. Isso. Então, os alemães russos vieram a colonizar a margem direita do rio Comandaí, né? Então, hoje, que o portal de entrada era hoje o atual município de Senador Salgado Filho. Então, a partir dali, eles foram entrando primeiro na linha República e aí eles foram povoando todas essas linhas que hoje a gente conhece, né? Desde a linha São Salvador até a linha Abrantes, Pederneiras, né? Linha Doutor Pedro, linha 15, linha 7, linha Boa Vista, todas essas linhas, quem é daqui sabe o nome de todas elas. Eu me criei numa delas, linha 15 de novembro.
Então, eles foram colonizando essas linhas a partir de quem estava fazendo a gestão da colônia e ia ordenando. Então, agora nós vamos abrir tantas áreas nessa linha, depois tantas áreas nessa linha. As áreas sempre eram de 250 metros de largura e 1.000 metros de comprimento. E o que dava sempre os 2.000 metros, que era 2 quilômetros entre linhas. Né? Se vocês olharem o mapa da nossa região, e esse mapa existe lá no Arquivo Histórico do Estado, ele já foi traçado dessa forma, né? Com a mesma nominata, os mesmos nomes que estão até hoje. E uma coisa bem interessante, que isso já falei numa outra entrevista, na oportunidade que tinham vindo os americanos para cá fazer o documentário, de que se nós olharmos, infelizmente não todos, mas assim uma grande maioria ainda das famílias que na época colonizaram as linhas, as propriedades, muitas dessas famílias ainda estão ali. Então, assim, os descendentes acabaram ficando ali naquela propriedade. Então, a gente consegue ainda identificar, né? Lá no Arquivo Histórico é muito detalhado isso, os nomes das famílias por linha. E se você hoje vai olhar, muitas dessas famílias ainda existem ali na mesma propriedade. Isso é muito, muito interessante como isso se perpetuou, né? Em terceira, quarta geração. Que legal, Kelly. Você trouxe todo um aparato de histórias para nós compreendermos como é que é a história dos alemães russos. Até você se inclui numa delas, né? Sim. E é uma curiosidade que nós estamos conversando aqui nos bastidores, você citou, né, que você veio da linha 15. Isso. A linha 15 é onde surgiu o berço nacional da soja, né? Isso. Não foi isso? O berço E ali nacional começou a questão do empreendedorismo além da colonização. Então, Sim, talvez você sim. consiga entrar um pouquinho assim, além do fato histórico de colonização, tem o fato histórico do empreendedorismo que gerou na nossa região aqui esta vinda desses alemães russos para cá. Sim. Os alemães russos sempre foram conhecidos pelo trabalho, né, pela disciplina e por esse empreendedorismo, sempre de querer algo mais. Tanto é que por isso que eles saíram, acredito eu, por isso que já saíram da Alemanha e aceitaram o convite da imperatriz na época da Catarina, já por essa questão de querer mais, né, de buscar. Isso é uma coisa que eu acho que é intrínseca, né, deles, assim, ou nossa, né, de sempre querer o algo mais. Eu não sei se eu já posso entrar nessa questão aqui, ou eu volto um pouquinho dentro desse contexto histórico, assim, que nós estávamos falando, de todo esse estudo que foi feito ao longo desses anos, da questão assim de como que a Alemanha hoje nos conhece, né? E aí eu vou falar um pouquinho como que isso chegou a acontecer. E isso é importante nós nos valorizarmos, porque daqui a pouco os outros lá fora estão nos enxergando e nós mesmos não nos enxergamos. Tem muitas pessoas aqui que não sabem da própria história. Santa Rosa, né, não sabe muitas vezes da própria história. Muitas coisas já foi perdida, ou se sabe aquela história muito superficialmente. Como é que é? Né? Acha que somos berço nacional da soja por causa da Fena Soja só, né? Isso. E sendo que tem toda uma história por trás, né, até chegar nessa Fena Soja, né? Então, assim, alguns anos atrás, eu estava trabalhando em Senador Salgado Filho, na época desenvolvendo projetos de desenvolvimento na área do turismo histórico, turismo cultural, onde nós fizemos um roteiro turístico lá, levando em conta toda as casas, as construções ainda que restam, né, que os alemães russos construíram. E formamos também o museu lá. É uma pena que nem o roteiro histórico foi dado continuidade, nem o museu foi destruído, então é uma pena, realmente. Isso é uma outra questão assim que realmente a gente tem que se abraçar pela causa e ver a região como um todo, pensar na região, pensar sempre a longo prazo, não o que me interessa, e sim, vamos pensar para frente, vamos jogar para frente, enquanto que a região não se unir e pensar juntos propostas para o futuro, né, a coisa não vai andar. Então, assim, realmente isso é bem importante, assim, que todos se abracem e que caminhem junto, que tenham um objetivo comum, né? Isso é bem importante.
Então, assim, veio esse pessoal, esse grupo lá dos Estados Unidos, vieram fazer, aqui cito o nome do Michael Miller, que era, então, que coordenou esse trabalho todo, que veio para cá, para nossa região, para fazer um documentário sobre essa colonização alemã-russa aqui no Brasil. E, a partir dali, tivemos um contato com ele. E, ano passado, a partir também da sugestão dele pro pessoal na Alemanha, que tem um evento, né, que é anual, ele na verdade sugeriu então o meu nome para que eles entraram em contato. Eu mandei um vídeo, né, mostrando bem, assim, de forma bem sucinta, um vídeo bem curtinho sobre a nossa região aqui. Então, ali que começou todo esse elo, esse vínculo, né, com o grupo de alemães russos lá na Alemanha. E aí, esse ano, eu resolvi escrever alguns artigos para começar a compilar essas informações acumuladas ao longo dos anos aí de estudo, de pesquisa, de entrevistas, juntar documentos, juntar fotos, ligar esses pontos todos para você realmente entender um pouco mais a história. Horas e horas de leitura e de pesquisa em igrejas, em cartório, no arquivo histórico em Porto Alegre. Isso tudo eu decidi compilar e escrever alguns artigos. E mandei, então, para o Michael, nos Estados Unidos, pedindo sugestão para que ele me indicasse algum local quando eu pudesse enviar esse artigo, e também na Alemanha. Aí ele me sugeriu, então, uma associação lá do Canadá, inclusive, e eu, paralelo a isso, eu lembrei desse contato da Alemanha do ano passado, e mandei para eles, né? Pensei, vou mandar, não custa mandar. E pedi para eles, então, só uma sugestão para onde eu pudesse enviar esses artigos. E, para minha surpresa, assim, e agradeço muito, realmente, assim, foi uma surpresa enorme, que recebi o e-mail, então, de um deputado da Alemanha, e o Waldemar Hert, e da equipe de trabalho dele, me mandaram um e-mail convidando para participar de um evento que é anual em Berlim, que é promovido, então, por um grupo de deputados do parlamento alemão, o Bundestag, para participar, então, do evento lá como uma das preletoras desse evento e contar essa nossa história dos alemães da Volhynia, os alemães russos aqui do Brasil, lá na Alemanha. Então, foi realmente uma grande honra, assim, poder participar desse evento e contar essa história. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó, porque essa questão que você falou aqui, que fica muito... É o que muitas vezes acontece com os empreendedores. É fácil quando vê dizer assim, mas a Kelly teve sorte de ser chamada para ir lá para participar. Foi só sorte que a Kelly teve, né? Então, toda essa história da Mente Aqui mostra que foi todo um plantio, todo um trabalho que você fez. A tua iniciativa de escrever um artigo e começar a enviar, buscar, plantar a oportunidade para que alguém fosse lá olhar, não... Realmente faz sentido isso que a Kelly quer compartilhar conosco, eu vou convidar ela para participar aqui. Isso. E isso, muitas vezes, os empreendedores também querem ser empreendedores, querem crescer, querem prosperar, mas estão esperando por uma sorte. Só que a sorte acontece para quem busca também por ela, né, Kelly? Sim, com certeza. Com certeza. Eu disse no início, você tem que correr atrás, você não pode esperar que alguém faça por você, né? Faça você mesmo. Você tem uma ideia, você tem um sonho, tem um projeto... Foque naquilo ali e corra atrás. Porque o não você já tem, né? Exato. O não já está garantido. Então, vai atrás lá e que com certeza então, vai... E o interessante da tua história aqui, Kelly, você é zootecnista. Isso. Muito bem. E toda a tua história está sendo pautada na própria história. Sim. Na história, você batalhando por juntar história, promover empreendedorismo através de como é que é? De visitas, me fugiu o termo agora, turismo? Sim. Fazer assim, uma história para valorizar o turismo regional em cima da história, certo? Em cima da história. Isso. E tu fez toda essa construção e você apresentou no Parlamento de Berlim, certo? Isso. E isso foi potencializando também uma história que tem a ver com o empreendedorismo regional, que você citou nos bastidores, alguns empreendedores de algumas grandes empresas
que foram fundadas em Santa Rosa, que foram por descendentes ou alemães russos, né? E você poderia citar para nós aqui estes empreendedores e depois juntar com tua história, porque a história é bacana quando se junta por algo mais concreto que as pessoas enxergam ou vão visualizar. É o exemplo de quem fundou a ACO. Sim, Pode dar os exemplos para nós aqui? Por exemplo, assim, se nós pensarmos no desenvolvimento regional, né, a partir do conhecimento histórico, que é a proposta, né, que é o tema de hoje, quer dizer, nós promovemos desenvolvimento regional a partir do que nós já temos aqui. Não precisa inventar nada. Né? É valorizar o que nós temos, o que nós temos de potencial, o que nós temos de riqueza, que é a nossa cultura, que é a nossa história, e trazer isso para a realidade de hoje, construir em cima disso. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que Santa Rosa, por exemplo, não é 500 alemães russos, é só agora. Não. Se nós formos imaginar que hoje tem a ACO em Santa Rosa, que da importância que ela tem hoje, não só para Santa Rosa, mas para a região, como empresa, né? Ela surgiu lá atrás, quando alemães russos, né? Eu vou citar dois aqui, que era o Philipp Streich e o Heinrich Gelpar, que para mim assim são pessoas realmente empreendedoras e que visionárias, que tinham uma visão e que com mais 3 sócios pegaram uma ideia e colocaram em prática. Né? Então, assim, foram realmente empreendedores. Eles realmente buscaram, com certeza não foi fácil. E conversando assim, né, com o filho, eu conversei com o filho do seu Heinrich Gelpar, não foi fácil, né? O início, como todo início é difícil, é complicado, mas eles tinham uma visão de negócio, eles sabiam onde é que eles queriam chegar. E aí foram buscando melhorar, fizeram parcerias, inclusive, com a Alemanha, naquela época já, para buscar melhorar a tecnologia. Então, assim, isso é um dos exemplos. Se hoje nós temos, por exemplo... Antes de você passar para o próximo, vou abrir um parênteses aqui. Por exemplo, assim, ó, quantas pessoas de Santa Rosa dependem ou já dependeram? E hoje a gente fala muito de ACO, mas o nome da empresa era Indústria de Máquinas Agrícolas Ideal. Isso. Eu trabalhei lá, eu tenho a carteira assinada, meu primeiro emprego foi na Indústria de Máquinas Agrícolas Ideal. Que ótimo. E veja só, empreendedores visionários que montaram um negócio aqui na região noroeste do Brasil e que já conseguiram convênios para buscar tecnologia da Alemanha naquela época. Exato. Então, realmente são visionários que até hoje ainda ajudam trazer PIB, receita, riqueza para Santa Rosa, porque todo o polo metal mecânico de Santa Rosa foi embasado em cima da ACO, que foi fundada com o nome de Indústria de Máquinas Agrícolas Ideal. Eu só queria deixar isso registrado antes de passar para a próxima empresa aqui que você vai citar. Outra questão dentro agora do agronegócio, aí muitos podem perguntar assim, mas zootecnista, o que tem a ver isso com história? Eu sempre foquei dentro da sociologia rural, né, para você entender como que esse nosso meio rural estava construído, de que forma ele estava organizado. Então, sempre esse elo com o agronegócio sempre existiu, né, para mim. Toda a questão também da história, porque os alemães russos aqui eram do meio agrícola, eles, né, eram produtores rurais quando se instalaram aqui, né, então, assim, era a oportunidade que eles tinham de ser produtores. Então, assim, voltando um pouquinho, então nós temos a Ideal, se nós temos hoje a cadeia do leite em Santa Rosa, tão bem estabelecida, que gera tanta renda, tanta riqueza para a região toda, não só para os produtores, mas isso é toda uma cadeia que está envolvida ali, que gera uma renda absurda, né? Empregos, impostos, enfim, foi porque lá atrás, na década de 60, 2 alemães russos, Otto e Alfred Meyer, resolveram fazer uma Laticínios Meyer. Então, isso, a gente tem que valorizar isso, não esquecer da onde que nós viemos. Nós não estamos aqui, as coisas não aconteceram do nada para hoje nós chegar onde nós estamos. Não, teve uma história, teve todo um trabalho lá atrás, e eram pessoas que valorizavam a sua cultura, valorizavam a sua história, eles trabalhavam realmente arduamente, com toda a dificuldade da época, que você não tinha todas as facilidades que nós temos hoje, né, de comunicação, de acesso, de, né, interação, você não tinha nada disso. Então, assim, era realmente bem mais trabalhoso, né, do que hoje.
a questão da soja, né? Imaginar hoje que o carro-chefe do agronegócio do Brasil, que é o maior agronegócio do mundo, eu diria hoje, né? Se nós pegarmos vários produtos, não só a soja, nós pegarmos aí gado de corte, açúcar, laranja, né? Todos os citros, frango, suíno, nós temos o maior agronegócio do mundo. E nós temos o maior potencial de agronegócio do mundo. Isso começou com quem? Com os alemães russos. Então, assim, aqui da linha 15, nós temos hoje o grande agronegócio brasileiro da soja, que começou aqui, lá numa localidadezinha aqui do interior de Santa Rosa. Né? Então, com o pastor Lenbauer, quando trouxe as sementes, distribuiu isso para alguns membros da sua comunidade, né? Que ele tinha mais proximidade também, que eu vou citar aqui, faço questão de citar, que era o Gustav Bessel, Emanuel Brachmann, Johann Müller e Bruno Schwartz. Eles aceitaram esse desafio, eles não conheciam aquilo ali, aceitaram aquele desafio, nós vamos ver o que dá, e vamos plantar. E eles tiveram uma incumbência, então, de no próximo ano dar uma mão cheia, isso a minha avó, que vai completar 99 anos agora, em novembro, contou, e ela mostrou com a mão dela, assim, eine Handvoll, né? Uma mão cheia, eles tinham que passar para o próximo, no próximo ano eles tinham que passar uma mão cheia de sementes para que o próximo também pudesse plantar. E assim eles começaram a multiplicar o plantio da soja, e a partir do plantio da soja, eles conseguiram produzir suínos. Que não era o direto a soja, o interesse e o grão, mas era utilizar o grão para a produção de suínos. Então, ali aí você tem toda a cadeia da suinocultura. Veja, né? Só como as coisas vão se fechando, né? Exato. E foi se fechando em cima de visionários, de pessoas que vieram aqui para a nossa região com o intuito de viver bem e desenvolver a região. Então, que nem você falou ali na metade da entrevista, que você não pode fazer uma coisa pensando em você só agora. Você deve pensar, fazer alguma coisa que vai ficar para as próximas gerações ou para os próximos anos, né? Então, essas pessoas, elas vieram pensando no todo, no grupo, para que todos se desenvolvessem. Exato. É o ganha-ganha, né? E no programa 50, nós tivemos aqui um reconhecimento a entidades e pessoas que batalharam durante a pandemia para que se cultive cada vez mais entre as pessoas uma defesa regional, no sentido de que um apoia o outro para todos sobreviver e crescer, né? Então, quer dizer, uma coisa assim que a gente está aplicando como nova economia, está aplicando como um novo modelo de negócio, já se trabalhava assim há muitos anos atrás, e que conseguimos ter hoje belos frutos que estão aos nossos olhos. E eu, particularmente, assim, eu não sabia que eram todos de descendência alemão-russo. Tanto até que quando você sentou aqui nos bastidores e falou assim, o cara trouxe a semente, eu disse, mas o cara era americano. Eu disse, não, o cara era de descendência alemã-russo. Né? E uma coisa também bacana que me enche de orgulho também, e que eu fico feliz, porque assim, o nosso intuito do programa realmente é falar sobre negócio, empreendedorismo, mas muitas vezes você vê aí, falar em empreendedorismo, pegar um exemplo da Ford, pegar um exemplo começar a falar pegar grandes exemplos de empresas do exterior para pegar como exemplo. E nós, aqui no programa, estamos conseguindo, nos últimos programas aqui, pegar exemplos daqui. Isso. Por exemplo, nós tivemos agora no último programa que estava aqui, era o Juscelino do Alibem. Então, nós podemos pegar um pouquinho do histórico do frigorífico Alibem, até a história que os porcos vieram de avião para a nossa região aqui, nós podemos aprender aqui no programa. E hoje você também vem complementar e também trazer um pouco desse empreendedorismo que surgiu com o grão da soja, com o alemão-russo. Então, a gente eu achei legal a citação que ela frisou. Não, mas no começo o interesse não estava tanto no grão, e sim em ter o grão para tratar os animais, tratar o porco, né? Uhum. Então, quer dizer o quê? Olha, foi através do grão, conseguimos todo o agronegócio e ainda a cadeia de abates de animais para suinocultura. Fibras. Exato. Essa questão do empreendedorismo, assim, o alemão-russo, a gente nota, assim, tanto é aqueles também que ficaram na Rússia, como eles tiveram que se unir depois de todo aquele massacre, depois de tudo que eles passaram lá na Rússia, como eles tiveram que... Na verdade, a sobrevivência dependia também dessa união. É a mesma coisa aqui. Eles tiveram que se manter unidos aqui para conseguir sobreviver.
E isso também fez com que eles pudessem manter a língua, que eles pudessem manter a cultura, e fortificou eles nessa identidade de quem eles eram, né, como alemães russos, porque eles viviam em comunidades alemãs russas. E isso, essa questão da união, por exemplo, a da soja, mostra isso também. Eles não vendiam aquele grão, mas eles compartilhavam um para o outro para que todos ganhassem e toda a comunidade pudesse usufruir daquele benefício. Né? Então, assim, sempre o trabalhar o todo, trabalhar em comunidade, é uma característica muito forte que eu vejo dos alemães russos e que eu espero que nunca se perca. Né? Que agora há um levante muito grande, novamente, de juntar, de unir os alemães russos que estão espalhados no mundo, mas que a gente se identifique como um povo único, sabe? Que a gente possa se unir, mas também ser útil e desenvolver no local onde nós estamos inseridos hoje. Né? Porque você só consegue transformar onde você está, né? Não Exato. adianta você estar aqui pensando assim, eu vou transformar Brasília. Vamos começar transformando a nossa região, a nossa prefeitura, a nossa cidade vizinha, que com certeza nós vamos atingir muito mais. E como é que a FenaSoja entra nesse contexto também aqui? Isso. Então, Rodrigo, assim, a FenaSoja, no momento que eu recebi o convite para participar do evento lá em Berlim, eu procurei a FenaSoja, né, o Elias, o presidente, o Rogério, o vice-presidente, o Roberto, então, que me auxiliou também nesse contato. E eu apresentei a proposta para eles do que eu faria lá na Alemanha, desse evento que eu fui convidada a participar, de uma maneira extraordinária até hoje, assim, parece uma coisa, é meio surreal, assim, mas eles aceitaram de imediato, eles entenderam a proposta, quer dizer, eles têm uma visão realmente de futuro, de negócio, esse slogan, né, nós somos evolução, é realmente isso que eles entenderam, né, que a gente tem que evoluir, que a gente tem que olhar para frente, sem esquecer do que está atrás de nós, sem esquecer da nossa base, A origem. né? Porque eu sempre digo assim, um povo que não sabe de onde que veio, que não tem orgulho de quem ele é, daqueles que trabalharam lá atrás, que sofreram um horror, né? Que não foi fácil chegar aonde eles chegaram. E a gente simplesmente desdenhar isso realmente assim, é cruel com aqueles que passaram todo aquele sofrimento. Então, assim, você construir a partir do que foi feito. Não do nada, não do novo. É a partir de uma história, a partir de todo um trabalho lá de trás, que você vem de uma geração para outra, e hoje você consegue olhar para frente e ver como você pode dar continuidade disso. Que isso não parou aqui, que isso pode evoluir. E é isso que a FenaSoja entendeu, e assim aceitaram a proposta. E eu fui a Berlim e fiz o convite lá para os deputados presentes, para as autoridades presentes. Um dos palestrantes que estava comigo também, que dividiu, então, a noite comigo, era o ex-vice-primeiro-ministro do Quirguistão, o senhor Dil. Ele também estava presente lá. Então, assim, eu consegui levar a FenaSoja lá para a Alemanha, né, para um grupo importante político que tem também uma inserção dentro do meio empresarial. Então, levar esse convite da FenaSoja e ver como eles aceitaram bem esse convite, do interesse que eles demonstraram em vir para Santa Rosa, em conhecer Santa Rosa, conhecer o lugar onde os alemães russos vieram parar aqui no Brasil e como que evoluíram para que hoje nós tivéssemos a FenaSoja. Você teve o grupo de alemães russos lá atrás. Né? E isso foi muito legal, assim, a FenaSoja nessa questão de... Para mim, foi uma demonstração realmente assim, do que é empreendedorismo. É você ouvir uma ideia, captar essa ideia, entender essa ideia de imediato e ter uma visão de futuro. Que foi o que eu senti do presidente e do Elias e do Rogério, né, vice-presidente. Assim, eles entenderam realmente essa ideia e apostaram nessa ideia, e eu tenho certeza que nós vamos colher os frutos, porque assim eles demonstraram um interesse enorme em fazer uma comitiva da Alemanha, de políticos, empresários, para vir para cá, conhecer os potenciais que a nossa região tem. Por quê? Porque eu fui não só convidar para a FenaSoja, mas eu apresentei a história dos alemães russos aqui, da nossa região, mas também vendi a nossa região lá. Mostrei para eles o que nós temos de potencial para oferecer. E isso eles demonstraram um interesse muito grande em vir conhecer. Né? Então, assim, é bom para todos. É bom para eles, que hoje têm, assim,
na verdade, criar uma expectativa grande e vir para cá com vários projetos, né, para investir aqui e fazer parcerias com empresas daqui, dentro do agronegócio, dentro da área de energia solar, dentro da área de tecnologia, a área de infraestrutura. Então, assim, nós temos muita coisa que nós podemos aproveitar, trabalhar, que é um ganho para todos. É ganho para quem investe, é ganho para quem recebe o investimento. Pensando na nossa região aqui, eu fico muito feliz realmente em poder participar disso tudo. Né? Eu sei que eu sou uma pecinha só no meio desse contexto todo, mas você se sentir útil de uma certa forma para promover o desenvolvimento do local onde você vive, que eu tenho orgulho de ser daqui, eu tenho orgulho de dizer que eu sou do interior de Santa Rosa, eu não sou urbana, eu sou rural, eu tenho orgulho de ser filha de agricultores. Agroteca. Né? Eu tenho orgulho de falar alemão, eu tenho orgulho de falar com o sotaque, né, que eu falo, porque é isso que é a minha história, essa que é a minha essência, é assim que eu sou. Essa é a Kelly. Né? Que nem até mesmo quando o Juscelino do Alibem estava aqui também, né? O Juscelino também é uma peça importante do Alibem, que já vem desde o tempo do Prenda, né? Então, quem sabe logo ali na frente nós vamos dizer assim, lembram agora quantas transformações que houve na nossa região em cima dos estudos da Kelly, da coragem da Kelly e de grandes visionários que nem nós temos o Rogério e o Elias da Lauba. Eles até já estiveram presentes no nosso programa e um abração para os dois aqui. Realmente são pessoas muito competentes e com uma visão de futuro muito grande. E o que mais me admira nessas pessoas, todas elas que passaram por aqui, elas têm um cunho de querer ajudar toda a região, elas não pensam só nelas, elas trabalham pelo global, eles trabalham pela comunidade, assim como o teu trabalho também. Ele é todo um trabalho que dá para ver que você é apaixonada pelo teu trabalho, mas dá para ver que você faz, além da tua paixão, você realmente quer contribuir com a nossa comunidade regional. Parabéns, Como até mesmo o Elias fala, né? Tu tem aquele brilho no olho, né? O brilho no olho é contagiante, porque tu vê quando a pessoa fala com vontade, fala com aquela ânsia de realmente querer que tu transmitir esse conhecimento, essas informações, então muito bacana, com certeza. Legal. Pois é, Kelly. E agora sim, então, eu tenho que largar a última pergunta, né, para você. E a última pergunta é assim, você tem um tempo livre para fazer suas considerações finais, que o nosso programa já está se encaminhando para a conclusão. Então, vou ser bem breve, né? Eu quero agradecer toda a audiência, agradecer a todos os alemães russos que estão assistindo, dizer que tenham orgulho realmente da nossa história, de quem nós somos, que nós devemos nos unir, né, pensando no futuro. E isso eu sei que cada etnia tem a sua história, a sua cultura, e que cada um valorize a sua história, a sua cultura, independente da etnia que seja. Né? Mas eu vou falar aqui, estou falando dos alemães russos, então vou falar mais diretamente. Então, assim, é realmente importante que se valorize essa história, que a gente busque se informar quem é a minha família, de onde eu vim, quem eu sou. E isso vai me dar base para o futuro. Porque se eu não sei de onde que eu vim, quem eu sou, o que me fez o que eu sou hoje, né, eu fico sem norte, eu fico sem rumo. Né? Eu preciso ter uma base. É uma árvore sem raízes, ela fica solta no vento e ela tomba muito fácil. Né? E as nossas raízes, então, é a nossa história. São lá os nossos trisavós, bisavós, nossos avós, que tiveram toda uma história, que tiveram todo um trabalho, toda uma labuta para chegar onde nós chegamos hoje. Né? Quer dizer, para proporcionar que nós estejamos aqui hoje. E isso é muito importante, que cada um valorize realmente a sua história e não tenham vergonha de falar alemão, de falar polonês, de falar russo, de falar italiano, enfim, cada um valorize realmente a sua etnia, a sua história, as suas raízes, né? Todas elas são importantes. Aqui a gente tem várias, né, na nossa região. E eu gostaria de dizer assim, uma frase que eu citei no meu texto lá, na minha apresentação em Berlim. Eu vou falar em alemão, né, porque lá fiz toda a apresentação em alemão. Então, eu gostaria de dizer: Wir sollten es nie vergessen, mit welchen Leiden und Mut unsere Ahnen ihre und unsere Historie und Geschichte geschrieben haben. Então, nós não devemos esquecer nunca todo o sofrimento, todo o empenho, o trabalho que os nossos antepassados tiveram, né? E com o qual eles escreveram a história deles e a nossa. Que nós nunca esqueçamos isso. E gostaria de dizer também, para que todo mundo reflita um pouquinho, um povo sem virtude
acaba por ser escravo. Então, que nós realmente lembremos disso, e a virtude que eu falo aqui é a história, é a sua essência, é da onde eu sou. Se eu não sei da onde que eu sou, eu fico à mercê de muita informação que hoje nós temos e que nos desnorteia muitas vezes, né? Então, assim, lembrem disso, né? Está no nosso hino rio-grandense, um povo sem virtude acaba por ser escravo, e é isso que eu gostaria de deixar, assim, realmente de última mensagem para todos os ouvintes, e agradecer a audiência, agradecer vocês também por esse bate-papo muito legal. Foi muito bom estar aqui, espero poder voltar mais vezes. Com certeza. Assunto não falta, né? E, enfim, foi um prazer enorme poder estar aqui. Muito bem, eu quero parabenizar e foi uma satisfação conhecer essa pessoa maravilhosa que você é e dá para ver que você é encantada pelo próprio trabalho e nós aqui do Bate-Papo Empreendedor somos encantados em levar a história para as pessoas para que elas se inspirem e correm atrás dos próprios sonhos. Valeu, até a próxima. Muito bem, então. Muito obrigado, Kelly, então, por você ter vindo aqui compartilhar conosco o seu conhecimento. E lembrando a você também, se você não assistiu os demais programas, que já tivemos vários aqui, várias pessoas que já estiveram aqui participando, interagindo e compartilhando seu conhecimento, acesse nosso site, é o www.batepapoempreendedor.com, e lá você vai poder, então, conferir os programas. Lembrando, então, todas as terças e quintas-feiras, aqui no Portal Plural, nós temos o Bate-Papo Empreendedor, sempre às 19 horas, porque aconteceu... Está no Portal Plural?